partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 4 de agosto de 2012, começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Vamos comentar tudo sobre o que acontece nas Olimpíadas de Londres. Confira uma análise sobre a seleção brasileira masculina de vôlei. Conversamos com o ex-levantador e comentarista Maurício, que deu sua opinião sobre o time de Bernardinho. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Andressa Borzillo, João Paulo Benini, o Papa voltando aqui, e eu, Luiz Moraes. E a gente começa o Observatório de hoje com a participação, é claro, de Zeca Marques. Olá, Zeca. Qual a sua vai aplauso ou considerações da semana? Bom, inicialmente um grande abraço a todos os amigos do Observatório, aos nossos ouvintes, ao nosso medalha de ouro, João Paulo Benini. João Paulo Benini, medalha de ouro por quê? Porque ele merece ouro, ele está sempre em primeiro lugar nas paradas. Ah, tudo bem, o monstro, categoria monstro? O monstro olímpico. Que parada que eu tô em primeiro lugar. Você é top, meu caro, você é um padrão de jornalismo esportivo na nossa Unesp. Tá certo, meu amigo Zeca, só lembrando o ouvinte que hoje nós teremos uma rodada de vai aplausos, somente vaias e aplausos olímpicos. Olímpicos, exatamente. Ok? E eu já começo aqui dizendo, meus amigos, o Brasil não é o país do futebol. Faz tempo. O Brasil não é o país do vôlei. Não mais. O Brasil não é o país do MMA. Não. O Brasil é o país do judô. E da vela. Não, o Brasil é o país do judô, porque o judô... Nós gravamos esse programa na sexta-feira à tarde, dia 3 de agosto. E até agora, em que nós gravamos, o judô é a modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas na história dos Jogos Olímpicos, né? E nestes Jogos de Londres já são 3 medalhas, não é isso? 4 medalhas. E é o recorde do judô em Olimpíadas. O monstro me corrige aqui, uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. É isso? Uma de ouro com a Sara Menezes e 3 de bronze. Mayra Aguiar, Felipe Kitadai e Rafael Silva, que conquistou nesta sexta-feira. Tá vendo porque você é uma medalha de ouro? Você está sempre na ponta. E é a primeira vez que o Brasil conquista uma medalha na categoria acima de 100 quilos. Exatamente. E o que eu acho interessante é que as lutas de judô, a gente percebe por que o MMA causa tanto fascínio, né? Porque é um produto midiático. Porque as lutas de judô, mesmo quando elas são muito técnicas, elas são um pouco chatas de se assistir, né? A não ser quem milita no judô, quem pratica, quem é técnico, que vê alguns outros detalhes, para o público comum, para o telespectador comum, é uma luta um pouco até chata de decifrar, de saber qual que é a sintaxe dela. E tem muitos golpes e muitas estratégias de ataque e defesa que são aplicadas pelos lutadores de MMA, né? Inclusive, eu vi várias lutas em que o lutador bate 3 vezes no chão, desistindo da luta, que é o que acontece. Você tem as chaves de braços, triangulamentos, que são golpes que são aproveitados no MMA. A gente não pode esquecer que o MMA aproveita essas lutas marciais mais o boxe e faz essa modalidade que a gente já discutiu aqui. O que eu acho que depunha a favor, Zé, que é culturalmente o judô é um esporte muito tradicional no nosso país, principalmente no Sudeste. Então, apesar de não ser um esporte praticado nas escolas, né, Tuca? Não é popular. Não é popular, mas é tradicional. Mas tradicional e tem uma base de praticantes muito ampla, muito grande. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Era um esporte que poderia ser aproveitado nas escolas, sim, porque é um esporte que preza a disciplina. Exatamente. Então tem uma carga educacional muito E as escolas teriam estrutura para fazer, sim, aulas de judô, porque não basta um tatame, pátio de escola, um pátio e os kimonos, sim, e não precisa mais do que isso, né? Diga, João Paulo. E uma situação que colaborou para essa luta do judô ser um pouco menos animada, digamos assim, ela ser chata, é que eles tiraram, depois de Pequim, a catada de perna. Exato. A catada de perna livre, você poderia dar o golpe na catada de perna. Inclusive o Flávio Canto, que está comentando, para mim, de forma muito boa na Sport TV, era um especialista nisso. E hoje não, você pode ter a catada de perna desde que você já tenha iniciado o movimento. Então mudou. E até a brasileira, agora
A Rafaela Silva fez uma catada de perna irregular e acabou sendo desclassificada. Isso até 2008 era válido. Então o Flávio até questionou isso, mas de qualquer forma a regra foi estabelecida já são 4 anos. Então não justifica, já teria dado tempo dela se adaptar. Mas de qualquer forma, essa era um jeito de talvez ter um golpe com uma facilidade maior, não ficar só naquela troca de guarda em cima no judô. E eu lembro até da Edinancy Silva, que na Olimpíada de 96 deu um golpe que chamava Kataguruma, que pegava pela perna, e ela era muito forte, ela pegou e ergueu a adversária dela, jogou no chão e ganhou a luta por ippon. Meio que sumou, né? Foi um negócio até estranho, mas era uma catada válida. E isso aí, pra mim, perdeu um pouco da graça. Fica só aquela troca de manga, pega na gola, não sei o que. Eu acho que uma coisa que é complicada é isso que o Zeca falou também, a questão de a pessoa que tá assistindo entender por que o juiz para a luta, entender por que houve punição. É muito... Pra quem não tem exatamente o conhecimento técnico, fica meio assim, na torcida, pra ter um ponto ou pra não ter. E o MMA leva vantagem porque, mesmo quem não conhece, é fácil de entender o que está acontecendo nas transmissões, né? E é uma luta que para pouco. Para muito pouco o MMA, tanto que são 3 rounds de 5 minutos, quase sempre a luta acaba no primeiro round. Mas enfim, partindo aqui do nosso país, que é o país do judô, eu queria destacar, na semana passada nós gravamos o programa também antes da abertura oficial da Olimpíada, que foi na sexta-feira à noite, e eu queria destacar a presença da Marina Silva, né, ex-ministra de Estado, que esteve presente no desfile da cerimônia de abertura. Surpreendendo, inclusive, a presidente Dilma, que não sabia da participação da ex-ministra. Presidenta Dilma, que estava em missão oficial, porque o Rio será a sede dos próximos Jogos, né? E eu queria destacar aqui a infelicidade do comentário do nosso atual ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, que veio a público para dizer o seguinte, Marina Silva sempre teve boas relações com a aristocracia europeia, né? Como que querendo dizer que ela estava ali atendendo aos interesses da aristocracia europeia. Descabida a observação do nosso ministro e, obviamente, criou-se uma saia justa porque a Marina Silva concorreu na última eleição. Ela não foi para o segundo turno, mas teve os seus votos disputados pelos 2 candidatos que foram para o segundo turno, o Zé Serra e a Dilma Rousseff. Mas, enfim, eu acho que o ministro Aldo Rebelo poderia aproveitar a sua estadia em Londres e fazer coisas melhores para o esporte do que ficar maldizendo a Marina Silva, que acho que essa sim foi um motivo de orgulho para nós brasileiros. Mais até do que algumas medalhas que a gente fica louvando, medalhas de bronze, né? O Brasil, por exemplo, esse seria o meu outro destaque, a ginástica olímpica. O Brasil comemorou o 10º lugar na individual geral masculina do Sérgio Sasaki, né? E, lógico, quem milita na ginástica olímpica sabe que essa classificação é estupenda. Né? É inédita. É uma evolução. Inédita, estupenda. Agora, um país que fica louvando e comemorando um 10º lugar, né, no individual geral, eu acho que é porque alguma coisa está errada. E a ginástica olímpica, que na verdade foi o grande flop brasileiro nessa Olimpíada. Por quê? Houve o fiasco da Leandro dos Santos, mais uma vez, o Diego Hipólito. Né, pela segunda vez, Diego Hipólito. Segunda Ele cai vez. na primeira. Depois eu quero abrir uma discussão sobre o preparo psicológico dos nossos atletas. Exatamente. E aí fica aquela pergunta, será que Jade Barbosa poderia ter ido para essa Olimpíada? Nós discutimos isso aqui há um mês atrás. Né? Jade Barbosa, por problemas com a marca do seu patrocinador individual, que não é o mesmo do Comitê Olímpico Brasileiro, foi cortada num episódio pouco explicado. Mas enfim... Acho que aproveita agora, Tuca. Qual que é a questão aí do preparo psicológico dos nossos atletas? Não, eu conversava antes da gravação com nossa amiga Piri e eu creio que tenho certeza que dos problemas maiores dos atletas brasileiros é o preparo psicológico. Então eu queria louvar, por exemplo, a participação, por favor, o nome da menina que ganhou a medalha. Sara Menezes, medalha de ouro no judô. Sara Menezes ganhou a medalha de ouro. Ela entrou com um olhar de vencedora. Não importa se vai ganhar ou vai perder, mas entrou acreditando, uma postura... com vontade de competir. Então você olhava nos olhos da menina e ela estava com aquela garra de ganhar, de lutar. E ela foi lá e ganhou. Você vê, por exemplo, o próprio Rafael Silva, ele não estava, apesar de ser uma pessoa mais calma, ele não estava com essa vontade toda, porque ele teria condições de lutar por um ouro. Um outro exemplo que eu senti uma falta Só para fechar, o Diego Hipólito. O erro que ele teve na sua apresentação é o erro de quem está muito nervoso. Se ele treinar 1 milhão de vezes, ele não vai levar uma queda que ele levou na frente do mundo inteiro. Eu falo porque, no caso, a pessoa que eu ia citar é o Leandro Guilherme, Sim. que é o primeiro do ranking no judô, e ele entrou com essa postura já de, não derrotado, mas de insegurança.
Ele, ao entrar no tatame, nas lutas, ele jogou na defensiva. Sim. Eu acho que a responsabilidade que ele carregava de ser o primeiro, deu a ele o retraiu. Sim. E aí você tem a Sara, que também é bem colocada no ranking, e já entra com uma postura diferente. E ela agradeceu a psicóloga. Ela falou muito da psicóloga na coletiva. Outro que entrou muito nervoso, não conseguiu fazer o seu judô, foi o Thiago Camilo, que é da região aqui de Tupã. Um atleta que é 2 vezes medalha olímpica, prata em Atenas e bronze em Pequim. Fez 2 ippons nas 2 primeiras lutas. Que era uma grande expectativa, porque dentro do meio do judô é tido como o atleta mais técnico da história do Brasil. É referência na história do Brasil. E mais uma vez, talvez pelo abalo psicológico, perdeu a luta e aí ele entra para a disputa da repescagem sem vontade nenhuma. Sem a gana. Sem gana nenhuma. Ele entrou porque ele era obrigado a entrar. Então, talvez um acompanhamento psicológico, não só ali nas Olimpíadas, um acompanhamento de médio, longo prazo. Por quê? Porque esses atletas precisam sentir confiança nos psicólogos, nos terapeutas, para se abrirem. Não adianta chegar, levar para Londres, botar a pessoa numa salinha e achar que ali vai bater o papo e a pessoa vai ficar tranquila. A gente já no divã e diga tudo que sente. Já destacamos aqui, eu não sei nem se o método dele hoje estaria ultrapassado ou não, mas o Nuno Cobra, nos anos 90, quando ele, final dos anos 80 e começo dos anos 90, ele estabeleceu, publicou até um livro sobre isso, e o Nuno Cobra era um grande guru do Ayrton Senna. Ayrton Senna foi o que foi, porque ele era excepcional, mas porque ele tinha um preparo físico e mental acima da média dos pilotos. Sim. E muito disso foi em função do preparo que ele teve com o Nuno Cobra. Né? Sim. E a gente já deu o exemplo também do Bolt, nos 100 metros. Exatamente. É uma pessoa que entra com uma confiança, relaxado, tranquilo, e que a gente viu isso ao vivo e a cores, ele quebrando um recorde mundial, desacelerando e batendo a mão no peito. E aí, como exemplo disso, da falta de confiança e preparo mental, e até preparo físico, é o nosso amigo do caríssimo diretor Fábio Fleury, Tomás Bellucci. Tomás Bellucci consegue fazer primeiros sets contra os top 10 do tênis e ganha com categoria, e no segundo set, no terceiro set, tem uma descendência na capacidade mental dele que é absurda. Combina, né? Não que é absurda. Com o jogo. Ele parece que fica esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, e a gente olha pro rosto dele e parece que ele tá pedindo, acaba logo que eu não aguento mais. O que aconteceu, por exemplo, com a seleção feminina de vôlei no jogo, no terceiro set, quarto set contra a Coreia. Coreia do Sul. Coreia do Sul estava ganhando de 24 a 20, tranquilamente, e levou uma virada, perdeu o set. E voltou no tie-break, jogando tudo, fez 15-10. É uma seleção que oscila muito durante a partida. Ela começa abrindo, se sofre 2 bolas um pouco mais agressivas, o time desaba, tem que chamar pro banco para voltar e perder, e para voltar, que nem aconteceu na manhã dessa sexta-feira contra a China, que o time teve 3 set points para fechar a partida, tomou uma bola boa chinesa, perderam 7 para voltar animadas no tie-break e se cansarem. Chegou ao cúmulo. Não faz sentido. De Thaísa errar um saque, que era um saque importante, mas não tão importante, tinha o domínio completo do jogo. E pro banco chorar. Isso demonstra todo o descontrole emocional. Por sinal, que está sendo a grande decepção desse time brasileiro. O time em si não está bem. A Thaís, até a partida da última quinta-feira, ela, uma meia de rede, não tinha conseguido fazer um bloqueio. A função dela é a primordial, bloquear. Em 3 partidas ela não tinha conseguido fazer um bloqueio com ponto. Teve bloqueios com desvio, que ela chegou na bola. Mas esse time feminino, não sei, tem caroço nesse angu, como a gente gosta de dizer. Não tá legal. É por isso que eu disse, estranha. O Brasil não é mais o país do vôlei, Tucameli. Não. É do vôlei de praia, talvez. É do vôlei de praia, talvez. Acho que a gente podia já continuar esse papo. Que outra discussão, aliada ao preparo mental, psicológico, eu acho que tem uma coisa que os brasileiros precisam levar em conta também, que é o ciclo olímpico. Então não é porque esse atleta brasileiro foi campeão mundial nos últimos 2 anos que ele vai conseguir manter isso durante os Jogos Olímpicos. A gente tem um exemplo clássico dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos como equipe olímpica, o país todo. Que eles têm um preparo
pensando em ciclo olímpico. Visando a Olimpíada. Tem esportes nos Estados Unidos que você não é 10º do mundo, 8º do mundo, 20º do mundo. Quando chega nos Jogos Olímpicos, eles disputam medalhas. As pessoas aparecem. No caso do Brasil é o contrário, porque, por exemplo, o judô tinha até uma previsão de 5 a 7 medalhas para o judô, porque vinham com ranqueados muito bem no ranking, os atletas brasileiros. Só que no ranking mundial, nos últimos campeonatos mundiais. E chegaram nas Olimpíadas, não conseguiram provar. Isso pode ser considerado um termômetro, mas não é decisivo. Jamais. Inclusive, os Estados Unidos, em relação à ginástica, voltando a falar de ginástica, a ginasta negra, que é a primeira negra que consegue a medalha de ouro, ela desbancou nas seletivas americanas a campeã olímpica de Pequim. Então, olha o nível da coisa. Ela foi preparada para esses jogos. E olha o nível da seletiva. Ela desbancou a pessoa que defendia o título olímpico na seletiva nacional dela. E veio e fez o maior show, uma coisa que é até para ser lembrada em outras ocasiões, não é só agora que o assunto está quente. A apresentação dela foi sensacional. Voltando ao assunto do vôlei feminino, você pega um time que tem 5, 6 campeãs olímpicas. Não deveria ter esse destempero emocional. Poderia perder no jogo, condição do jogo. E com treinador extremamente experiente e já medalhado também, que é o Zé Roberto Guimarães. Bom, posso continuar aqui? Claro. Outra minha consideração é que eu não me lembro da Olimpíada de Pequim de termos tantas emissoras transmitindo esse evento. Então nós temos aí mais de uma dezena de canais para poder assistir os Jogos Olímpicos. Se for na internet, então? Não, pensando na televisão, televisão aberta e fechada. Então nós temos Sport TV com 4 canais, mais os HDs, ESPN Brasil, ESPN, mais os HDs, Band Esportes, a Record na TV aberta, a Record no canal fechado, que é a Record News, não é isso, Piri? Record News é aberta, por exemplo, em Bauru a Record News é aberta. E, então, são mais de 10 canais que a gente tem à disposição. Só uma notinha no rodapé. Em Bauru, para quem tem televisão aberta, a única fonte de informação olímpica o tempo todo é a Record News. É verdade, porque a Record manteve a programação, mudou muito pouco a programação ordinária dela. Ordinária que pertence à ordem, que não é a extraordinária. E eu acho que é fantástico a gente ter tantas opções, né? E, por exemplo, o Sport TV com os 4 canais que a Sport TV tem, são sempre competições diferentes. Eu só não consegui acessar os 4 canais HD da Sport TV, que eu acho que é lenda em Bauru. Só tem um canal em HD. Eu me contento com... Eu acho que eu me contento com os 4 no HD. E é interessante, é um cardápio bem diferenciado em modalidades que às vezes a gente não tem o costume de ver no Brasil. Sim, eu pude acompanhar pela primeira vez o tiro com arco, que a gente chama de arco e flecha. Era isso que eu ia citar. Pela primeira vez na vida, como bom argentino que sou, acompanhei a partida de Las Leonas. Hockey sobre a grama. Hockey sobre a grama. Que não é na grama, né? Que é um carpete, né? Carpete. E quem está fazendo uma cobertura que para mim está sendo muito boa é o Portal Terra. Ótimo. São 18 canais para você ver. Então você vê de badminton, tênis de mesa e tudo com até tecnologia HD. Dependendo da sua conexão, você pode jogar em baixa, média, alta e HD. Corrigindo a informação, Papo, até 36 eventos ao mesmo tempo. Então você pode acessar 36 eventos e assistir 2 ao mesmo tempo, porque existe uma janela secundária como se fosse um picture. Eu não tenho saúde para dar conta disso, Camérico. Não dá, ninguém tem. Mas aí, é uma opção. Essa é a questão. Mas toda a programação está disponível. Agora, uma observação muito geral, assim, me irrita às vezes aquela torcida exacerbada de alguns jornalistas e repórteres quando há um atleta brasileiro, uma equipe brasileira. E alguns comentaristas também. Hoje, por exemplo, na sexta-feira eu ouvi um locutor do Sport TV dizendo que deu as mãos para uma produtora quando saiu o resultado da luta da... Como é o nome dela, João Paulo? Que ganhou a medalha de bronze hoje? Na sexta-feira foi o Rafael Silva e a Mayra Aguiar foi na quinta. Mayra Aguiar do judô. São 2 medalhas femininas, Sara Menezes o ouro e a Mayra Aguiar. Que era uma candidata a ouro e pegou o bronze. Era o resultado de uma luta que foi decidida pelos juízes, né? O levantamento da bandeirinha para dizer quem foi o vencedor. E ele disse que pegou na mão da produtora torcendo pela atleta brasileira. Eu acho que é desnecessário essa torcida um pouco desmesurada. E eu acho que em alguns momentos há umas derrapadas feias de alguns repórteres. Acaba a prova, isso está acontecendo muito na natação, né? Acaba a prova, aí vem a repórter e faz a pergunta para o atleta. Aquelas perguntas que eu sempre digo que são tão óbvias.
como é que você está se sentindo com esse resultado? Você foi o primeiro. O que você... Cansado? Você está se sentindo cansado? Primeira coisa é cansado, né? O cara nadou 50 metros. Você está contente com o primeiro lugar? Não, estou muito triste. Eu fiquei em primeiro, eu estou triste. Mas há alguns momentos em que há perguntas inteligentes. Então, na quinta-feira, na semifinal dos 50 metros livres, né, a prova-chave do César Cielo, a repórter perguntou: César, qual que é o tempo necessário para você ficar em primeiro lugar? Acho uma pergunta interessante, porque o tempo que um atleta de natação faz na semifinal não é o que ele vai fazer na final. Sim. Na final ele vai dar tudo de si e, obviamente, consegue tempos muito melhores do que os das seletivas. Mas ele tem uma expectativa em função dos treinamentos, dos últimos resultados. E agora resultados. eu peço desculpas. Qual que é o outro brasileiro que vai disputar os 50 metros? Bruno Fratos. Essa mesma repórter, quando o Bruno Fratos saiu... Fratos. Tus com U. Fratos. Perguntou a ele: Bruno, qual que vai ser o seu maior adversário amanhã? Ele falou assim: aqui, a minha cabeça. E cai naquela discussão que acabamos de ter. Exatamente. E aí eu achei que foi uma pergunta muito bem feita. E a resposta? A resposta que todo mundo esperava é o César Cielo, 2 brasileiros. Ele falou: o adversário sou eu mesmo. Né? Então achei uma pergunta fantástica, uma resposta melhor ainda. E cai num dilema antigo dos esportes individuais, que na verdade nos esportes individuais o grande... desafio e concorrente é você Exatamente. mesmo. Diga, Luiz. Limites. E o Bruno Fratos, né, é curioso as respostas que ele vem dando, porque nessa mesma entrevista, né, ele perguntaram pra ele, você nadou o máximo, né, alguma coisa assim. Ele, não, é uma pressão de semifinal, né, a pressão de final eu vou mais ainda aqui na adrenalina, eu vou nadar ainda melhor. Então ele tá com confiança. Né? Isso é importante. Tipo, ele mesmo tem uma numa desvantagem Cielo, e uma vantagem que é visível, a envergadura, né? O Bruno Fratos, ele tem uma envergadura muito menor, não muito menor, mas menor que a do Cielo, mas ele é um nadador considerado muito ágil, muito rápido, ele demonstra uma recuperação no meio da prova fundamental para ele, por exemplo, pegado o 3º lugar. Essa é a expectativa nele. E realmente, de fato, a gente estava brincando que o olho da Sara disse muita coisa durante a final, e as semifinais dos 50 metros também com o Bruno, muito se sabe dele da questão da competição, a gana, o instinto competitivo que muitos atletas brasileiros ainda não têm. Ok. Bom, por último, uma questão que a gente já discutiu aqui antes de iniciar a gravação, o episódio envolvendo o Galvão Bueno e o Renato Maurício Prado no Sport TV foi quarta-feira, é isso? Quarta-feira à noite. Última quarta-feira. Programa Conexão Sport TV. Exatamente, em que o Renato Maurício Prado insinuou que o Galvão Bueno teria desmerecido a medalha de prata do vôlei masculino em 84, em Los Angeles, dizendo o seguinte pro Galvão, fala aí o que você disse para mim há pouco, que se o bloco soviético, o bloco comunista estivesse presente, o Brasil não seria medalhista. Isso foi em função do Marcos Vinícius, jogador daquela seleção, que estava hoje presente, dirigente presente no do estúdio, estava lá para ser entrevistado. Como houve o boicote do bloco capitalista em 80 na Olimpíada de Moscou, na de 84 em Los Angeles, o bloco socialista liderado pela União Soviética liderou um outro boicote. Então não tivemos seleções como a própria União Soviética, que à época era a União Soviética, Polônia e outras forças. Na verdade seria, acho que está falando diretamente da antiga Rússia, né? Da antiga União Soviética. Exatamente. União Soviética. Então era um páreo, talvez o Brasil não chegasse à final se pegasse a União Soviética numa semifinal, daí o Marcos Vinícius disse que num campeonato anterior o Brasil havia ganhado de todas essas equipes e tal, mas aí... Mas o que eu queria destacar era a postura indelicada, muito mais do Renato Maurício Prado e um pouco do Galvão Bueno, de trazerem para o telespectador, né, uma lavagem de roupa suja, em que eles ficaram discutindo o que cada um teria dito ou brincado nos bastidores. E ficaram minutos discutindo isso. E aí o convidado ficou constrangido, o telespectador ficou constrangido, né? E isso dá conta de uma certa arrogância, né, de parte de alguns jornalistas esportivos brasileiros, que levam isso para o ar, quer dizer, isso é uma coisa dispensável. E o nosso programa Observatório do Esporte faz o contrário, Tucamérico. A gente coloca as discussões no ar e não ficamos dizendo mal antes da gravação. Lavamos a roupa suja no ar. Exatamente. Por sinal, o Renato Maurício Prado nas Olimpíadas, um jornalista que entende basicamente de Flamengo, e não vou dizer nem de futebol. De Flamengo. Um pouco de tênis. Por jogar tênis. E não por ter sido um atleta, ou por se aprofundar no Mas tênis. Ele jogava tênis... Com raquete de madeira ainda ele jogava. Pensei que era no Atari, aquele joguinho Sabe, do Atari. Então,
eu já acho desnecessário o Renato Maurício Prado como comentarista, podendo ter alguém ali especialista em uma modalidade que aí eles ficam só passando VT e não dão a abertura. E antes da Olimpíada ocorreu um fato no blog do Fernando Meligeni, que hoje faz parte da equipe dos canais ESPN, que na hora o título me chamou a atenção. Falei, o que esse cara tá falando? Que ele ia torcer contra o futebol. Eu falei, mas tudo bem, o Fininho é meio doido, o que esse cara tá falando? Aí fui ler a postagem dele. Por quê? Porque o futebol, se conseguir chegar até a final e vencer, levar a medalha de ouro, tão sonhada ou tão vendida pra gente como sendo um sonho extremamente necessário, pode jogar uma nuvem em cima dos outros esportes que talvez tenham na Olimpíada o seu grande ápice. Então vamos dizer que na semana que vem tem o atletismo. A Malheimage consiga o bicampeonato olímpico. Se for no mesmo dia do futebol, ela vai virar uma notinha de rodapé. Ou que a seleção feminina de handball consiga disputar uma medalha, fica em quarto, quinto lugar. Que então, o futebol, uma conquista. O que ele quis dizer, o futebol já tem o seu espaço na mídia. Se cair logo, vai ser mais espaço dado aos esportes olímpicos. E no final eu acabei concordando com ele. Não que esteja torcendo para o futebol cair fora, torcendo para todos os esportes brasileiros irem bem, mas... Se o futebol brasileiro finalmente conseguir a medalha de ouro masculina, acaba também o fantasma. Assim como acabou o fantasma para vocês, corintianos, neste ano, de terem ganhado a Libertadores. Mais acabou um motivo para que a seleção possa ganhar as Olimpíadas. Então, eu acho que se o Brasil for vitorioso, o capitão do Brasil quem que é? Thiago Silva. Thiago Silva. Porque se fosse o Neymar, então seria mais espaço ainda. Porque o Neymar estaria levantando a medalha, a premiação. Não tem taça, mas eu não duvido que troquem a faixa de capitão. O Thiago levanta, depois dão pro Neymar para ele poder aparecer. Mas acho que se o Brasil né? vencer a medalha de ouro, vai ser um bem pro Brasil e pro esporte olímpico também, viu, o Papa? Eu só acho que vai ser muito mal para a seleção principal, porque vamos ter que aturar Mano Menezes na Copa do Mundo daqui a 2 anos, com essa base aí que não é dele, que ele assumiu. E vejam só, o Ney Franco, que é quem deveria estar nessa Olimpíada treinando essa seleção, ficou tão chateado por ter sido preterido que hoje está no Morumbi treinando São Paulo. Zé, eu queria retomar a discussão do Galvão Bueno. Seu amigo Maurício Sticer no UOL fez uma alusão ao descontentamento do Galvão em estar no segundo escalão da transmissão. Porque ele não tem credencial, né? Na verdade, aos 48 do segundo tempo ele foi convocado como um plus para o Sport TV, um comentarista de elite, mas que está preso ao estúdio com programas às quartas e sábados, é isso? São 2 vezes por semana. São 2 vezes. 2 vezes por semana, para fazer um apanhadão bem amigos made in London, né? Você concorda com isso? Você acha que ele não gostou muito do papel de coadjuvante? E que talvez isso tenha sido a gota d'água que fez ele explodir com o Renato? Eu acho que ele não tem nem saúde para ter mais participação nos jogos. Agora, talvez eu tenha ficado um pouco chateado por não ser a estrela, a coroa da rainha dessa vez, né? E pode ser bem amigos, pode ser bem inimigos também. Bem inimigos, dele, né? Mudar o nome. Eu não quero um amigo como o Renato Maurício Prado. Para darem um pouco mais de oportunidade dele aparecer no programa da quarta-feira, ele foi assistir o jogo na quinta-feira, o jogo de basquete Brasil e Rússia. E numa coisa que pelo menos eu não imaginaria o Galvão fazendo, ele com a câmera do celular filmando as próprias reações com o jogo do Brasil, para depois entrar como uma espécie de uma coluna no programa, no Conexão à Noite. Ele gravou a cesta russa faltando 4 segundos? Ele grava falando assim, só não pode tomar de 3, temos uma falta, só não pode... Porque ele jogou basquete na infância dele, ele já disse em outros programas. E aí a hora que toma de 3, ele fica com uma cara de acabado, assim, de faltou um pouquinho e tal. Uma inovação... Mas não é o papel do Galvão fazer videozinho de torcida, né? Eu já falei pra vocês que eu joguei basquete, apesar da minha estatura, né? 1,68 m. Joguei basquete quando estava no colégio, no ginásio. Minha equipe, o meu colégio foi vice-campeão paulista metropolitano. Perdemos pro Mackenzie na final. Eu só queria lembrar o seguinte, a gente fala muito de vôlei, falamos de judô. Eu adoro o basquete. Eu acho que o basquete é a segunda modalidade que eu mais aprecio depois do futebol. E eu quero lembrar historicamente foi a segunda modalidade era do Brasil. Era o segundo esporte brasileiro.
E eu quero lembrar uma frase do Armando Nogueira, quando o Armando Nogueira trabalhava na TV Bandeirantes, isso nos anos 90. Ele disse uma certa vez: o basquete foi inventado por Deus e administrado pelo diabo. Eu acho que é uma definição espetacular, porque esse jogo Brasil e Rússia, a gente percebeu ali esse lado divino, esse lado demoníaco do jogo. Sim, e um pouco também de despreparo emocional no finalzinho do jogo. O Leandrinho, que no jogo anterior também tinha feito uma presepada, uma lambança lá, com uma falta de ataque no momento que bastava segurar a bola. O lance decisivo em si, no meu entendimento, são 3 erros. Primeiro, a hora que o técnico americano que dirige a Rússia pede o tempo, 6 segundos no cronômetro. Antes da bola sair, o Manhano queima o seu pedido de tempo. Se o Brasil tivesse tomado aquela bola, como tomou, e o Manhano pedisse o tempo, sairia do meio da quadra, como a Rússia saiu. No último quarto de jogo acontece isso. Então, se tivesse tomado com aquele tempo 4.1 segundos no cronômetro, o Brasil sairia do meio da quadra. Quem já jogou basquete sabe que isso é um bom tempo para armar uma jogada, ia fazer um pick and roll ali, uma jogadinha de ataque e ia tentar uma bola, pelo menos. Segundo, na transição russa para o chute, o Nenê teria que ter feito a dobra quando eles fizeram a movimentação de garrafão. Quem teria que ter saído para abafar o chute era o Nenê. E o Leandrinho, que era o jogador da marcação individual, mais uma vez escorregou na hora decisiva. Então foram, no meu entendimento, 3 erros. E depois o Leandrinho errou o arremesso final. Mas ali o jogo já tinha ido. Mas 4 segundos, João Paulo. 4 segundos é uma eternidade. 4 segundos, mas do fundo de quadra ele teve que sair, fazer um giro em cima do pivô russo que marcou no meio da quadra para arremessar totalmente descalibrado. Então ali eu não vejo o grande problema. Talvez até tivesse que ser pensado uma jogada para lançar a bola mais longe, não soltar com ele ali embaixo. O Luiz está no garrafão, que é a bola. É porque eu acho que um erro também foi de quem colocar para marcar, né? Eu acho que o Leandrinho poderia ter marcado a saída do passe e o Alex ter acompanhado alguém que fosse receber a bola. Quem fez a reposição de bola foi o armador, o Shved, que jogou, por sinal, uma belíssima partida. Um jogador que acabou de ser contratado pelo Minnesota da NBA. A ideia da marcação com o Alex na bola é que ela alguém fizesse a parede, voltasse no Shved para ele meter a bola de 3. Então, por isso do Alex, por ser o melhor marcador. Agora, o Leandrinho também a gente conhece por não ser um grande marcador. Então, talvez o Larry Taylor, mesmo 5 centímetros mais baixo, pudesse ter feito essa marcação. O Larry, por sinal, fez a sua grande partida pela seleção, 12 pontos em 17 minutos. Hoje pela manhã no site da CBB, tava, a capa do site era o craque, e é uma foto do Larry marcando. Sexta-feira? Sexta-feira de manhã. O Larry, que até então na seleção não conseguiu fazer 10% do que fez. Porque o Huertas também não jogou tão bem nesse jogo. E o que vocês acharam do jogo Estados Unidos e Nigéria no basquete masculino? Estados Unidos bateram o recorde de pontuação. Foi uma festinha à parte, o jogo foi corrido. Eu ouvi do Vlamir, comentarista da ESPN, que foi uma pelada do basquete. Isso, é uma pelada. Foi um jogo de confraternização. Da Nigéria. É que a Nigéria tem um bom time, mas é aquele time que são jogadores jovens que estão nas ligas universitárias americanas. Então é basicamente pegar a seleção principal dos Estados Unidos e pegar aquela seleção que eles mandam, sei lá, pro Pan-Americano, com jogadores de 19, 20 anos. Alguém lembra o placar final desse jogo ou não? Foi 156. 158. Ou 156. Eu sei que é o recorde de... alguma coisa, a 78. Eu sei que é o recorde de... Foi mais do dobro de... O primeiro quarto, os Estados Unidos fez 48 pontos no primeiro quarto. Então e passou o recorde do Brasil de Oscar. Brasil de guerrinha. Mas eu acredito que a própria Nigéria jogou. Ela sabia quem que ela estava enfrentando. Jogou relaxada. Eles quiseram jogar pra jogar mesmo, sem esse negócio. Como que eu vou marcar um time que eu não consigo marcar? Não, e fizeram uma grande pontuação, se pensar que é o time americano. Como que vai marcar um time que não vai marcar? Mas é aquela coisa. Com a Argentina, com os Estados Unidos, existe uma forma de jogar pra você minimizar. Marcando pesado. Não, defesa. Mas eles não vão conseguir. Que foi o que o Brasil fez no amistoso pré-olímpico, pré-Olimpíadas, que foi o que a França fez, o que a Argentina fez. Marcação, muito encaixada. Jogo aberto, os caras vão passar por cima. Mas virou Harlem Globetrotters. Mas no a final, ideia né? que eu acho que eles tiveram foi isso. A gente não vai ter como... A gente não tem ainda capacidade para marcar. Mas olha, então vamos jogar basquete. O jogo foi tão solto de lado a lado que poucas seleções vão conseguir fazer 76 pontos nos Estados Unidos. Né? Então, pra gente perceber o quanto que aquele jogo tava solto, atípico, livre, leve e solto. E não só aberto, né? Tipo, o Carmelo Anthony mesmo,
a bola vinha na mão dele, mesmo às vezes marcando ele, arremessava de 3, caía a bola. Tipo, houve os comentários também que tudo caiu. Como tudo caiu, Além de ser um jogo aberto, foi um dia que os caras estavam inspirados. Acho que gastaram muita munição quando não valia nada, viu? Bom, estamos apresentando o Observatório do Esporte aqui na Rádio Unesp FM. Agora nosso comentarista Tuca Américo, que vai falar de vôlei. Certamente. Antes disso, vamos aproveitar e passar uma rápida matéria aqui sobre o vôlei, porque a seleção brasileira masculina é uma das grandes esperanças para a medalha de ouro nessas Olimpíadas de Londres. O técnico Bernardinho já ganhou ouro em Atenas e na última Olimpíada em Pequim ficou com a prata, após perder para a seleção norte-americana. Na tarde da última quinta-feira, a seleção brasileira perdeu para os Estados Unidos, no duelo que reeditou a final de Pequim. Já são 3 jogos, com 2 vitórias para os comandantes de Bernardinho. Os Estados Unidos são os líderes do grupo. Brasil e Rússia dividem a segunda colocação da chave. O ex-jogador e comentarista da Rede Record, Maurício, conversou com o repórter Rodrigo Pessoa antes de embarcar para Londres e deu sua opinião sobre o time brasileiro. Você foi campeão olímpico com o Brasil em 92, depois em Atenas 2004 e tem acompanhado agora o time de 2012. Qual a sua expectativa para o desempenho do Brasil esse ano? Posso te falar que são as melhores possíveis. Assim, o Brasil está vivendo uma fase no voleibol brasileiro, no voleibol mundial, que é o time a ser batido em termos mundiais, né? Então é um time que entra em todas as competições, Olimpíadas Mundiais, Pan-Americana, enfim, com um favoritismo muito grande pelo que fez durante esse tempo todo. Em 2012 agora, a expectativa é a melhor possível também, da gente chegar pelo menos numa final olímpica. Tuca Américo, eu vou sacar pra você. E aí, o que você acha da opinião do Maurício? Vamos lá, que o Brasil não tá defendendo tão bem assim, não tá perigando a bola e pro chão. Não, eu acho que é o seguinte, eu tô otimista com o vôlei, eu assisti todos os jogos, o jogo contra a Rússia foi um bom jogo, a Rússia cometeu alguns erros, mas o Brasil tava no jogo, não tava com aquele time apático que a gente viu na Liga Mundial. Então isso corrobora a ideia, a discussão que a gente teve aqui, que na verdade a preocupação da equipe era o ciclo olímpico, era estourar, tá jogando bem, tá inteiro para os Jogos Olímpicos. E eu creio que o Brasil tem condições, embora tenha perdido para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos jogou muito. O Brasil teve alguns erros. Os Estados Unidos provou que é o melhor time. Jogou muito. A impressão que eu tenho nos Estados Unidos é que o saque do Stanley é uma coisa de outro mundo, ele está sacando a 120 km por hora. Tá? A velocidade que eles estão jogando é do melhor equipe que o Brasil já teve. Você pegar e somar todos os melhores jogos de velocidade, na época que o Ricardinho estava voando, os Estados Unidos estão jogando muito veloz. O time da Olimpíada de 2004, eles estão, de uma certa forma, reproduzindo agora aquela velocidade de jogo que foi o ápice desse time comandado pelo Bernardinho. E que foi essa velocidade implantada pelo Ricardinho, que hoje nem o Ricardinho consegue reproduzir isso e o Bruninho também não. E quando consegue ser muito rápido, já tem o bloqueio, porque já sabe o que vai acontecer, o bloqueio já está montado em cima, então tem muita bola voltando no pé. Mas eu acho que a notícia boa é que o Brasil está no jogo. Então o que eu sempre esperei da seleção brasileira é estar entre os 4, que chegue para disputar o bronze, uma medalha. E se ganhar o bronze ou não ganhar, aí é circunstancial. Né? Então acho que esse time que se apresentou até agora, ele tem condições disso. O que eu vi em quadro foi muito que a gente conversou na última semana e você falou, você conta mais com a vontade e a vibração do time do que com a própria questão técnica, enfim, a questão de capacidade de chegar. Esse time ganha na raça, né? Eu acho que ganha na raça e tem uma questão que é a condição física. Então, quando você vê o Dante jogando, ele tem um domínio técnico muito bom, mas tem hora que o corpo não responde. Visoto é a mesma coisa. O Visoto, eu acho que é um caso a ser estudado. O Visoto é aquele que tem que, já que ele é grandão, encostar o dedo dele num transformador para ver se ele acorda, porque para mim ele é um sono dentro de quadra. Sim. E esse é um grande ponto que acho que essa seleção de 2012 não tem. E depois do ciclo olímpico de Pequim, o Bernardinho não encontrou esse jogador, que é o cara que bate no peito e fala, me dá a última bola que eu vou virar. Ou eu vou explorar o bloqueio e tal. Eu acho que o melhor hoje é o Wallace. Isso, eu falar justamente isso. Quem caminha para isso é o Wallace. Só que ainda é um jogador cru. Exatamente. Mas que vira a bola. Sim. E o Visoto, com 2,13, podia fazer ele mais, não aprendeu a fazer uma coisa básica do oposto, que é esse bloqueio. Ele demora muito. Tem hora que ele quer descer o braço. Nosso ouvinte está curioso, o que é 2,13 do Camelo? 2,13 de altura. Certo. O Visoto tem 2,13 metros de altura. E por um oposto, ele pode bater sozinho, ele pode bater por cima de vários bloqueios. E tem hora que ele comete erros infantis.
Né? A bola vem baixa e ele quer descer o braço. Resumindo, a seleção pode brigar, mas também pode... Eu acho que um ouro é possível, mas difícil. Tem que acordar no dia. Acordar no dia, mas todo mundo dizia que o vôlei de praia que tem mais chance de ganhar o ouro. Eu creio que eu acho que tanto masculino como feminino. No programa Conexão Sport TV, que o Marcos Vinícius estava presente, ele falou que tem um planejamento, do COB. Então, o que se espera? Né? Então, por exemplo, a ideia das 6 medalhas do judô. Então, as 4 medalhas estão ali no limite, era o que se esperava. Né? Porque tem essa questão dentro do dia, do outro atleta que de repente também lutou bem, um erro circunstancial, um dia que o atleta não acorda bem, não teve uma noite de sono tranquila pela ansiedade, essas coisas. Ou que cai e corta o supercílio, por exemplo. E pro vôlei, por exemplo, ele fez uma projeção para 2016. A projeção que ele tem pro vôlei brasileiro em 2016 é trazer medalhas... 4 medalhas de ouro. Não medalhas de ouro, eles só estão comentando medalhas, para não tirar um pouco da carga. Tirar o peso. Vôlei masculino, feminino, praia masculino, praia masculino. Todas as possibilidades do vôlei são 4. Não mais, podem ser mais, porque, por exemplo, no vôlei feminino você pode fazer o que aconteceu o vôlei de praia você pode chegar uma semifinal. Pode trazer 2 medalhas, um ouro, uma prata, ou um ouro, um bronze, qualquer combinação. Prata, um bronze, é certo. Possível. Mas que traga medalha em todas as possibilidades no vôlei. Certo. E no judô que aumente também isso. Então, quer dizer, existe uma estrutura para isso. E eu acho que pega no vôlei brasileiro é isso, porque tem toda uma estrutura, é todo um preparo que é focado para isso, e o que a gente vê por questões políticas, por questões de relacionamento, o time não está rendendo aquilo que deveria render. Por uma questão de inteligência emocional. Também. Você tem outros destaques, o Camérico? Não, sobre... não só do vôlei? Não, tem só... Não, porque eu acho que o vôlei já esgotou a nossa cota do programa. É que hoje não dá falando a portuguesa, né? Como tá Portugal nos Jogos Olímpicos? 0 medalha. Portugal não teve os principais competidores, a gente já falou isso aqui, Sim. né? O Nelson Évora, que era o último medalha de ouro no salto triplo, estava machucado. O Francis Obiquero, que foi medalha de prata em 2004, também não compete. Então Portugal está completamente desfalcado. E a grande esperança de medalha, que era a judoca Thelma, que foi a porta-bandeira de Portugal, foi eliminada na primeira luta. Sim. Na sua categoria no judô. Então, mudar de assunto. Mudemos de assunto, então. Bem, então já esgotamos o tema vôlei, né? Agora tem um grande desafio aqui, Piri. É pra mim? Você olhou direto nos meus olhos? É que você é locutora também, então eu tenho um desafio enorme aqui. Vamos falar do badminton, né? Que teve uma celeuma toda. Eu quero que você fale de novo o nome do esporte. Badminton. Tá. Badminton. Tá? Essa é uma piada do programa anterior. Peteca, né? Jogo de peteca. Os locutores têm um grande problema. Eu acho que até eu sei que você vai falar. Né? Que foi a questão da eliminação de 8 atletas, em função de fazer o corpo mole no jogo para facilitar o chaveamento. Então o duro agora vai ser falar o nome das atletas que foram eliminadas da China. Boa sorte. Wang Xiaoli e Yu Yang. Aí tá fácil. Aí tem as indonésias, que são... nomes fáceis também, Grace Apoli e Meiliana Jawari. Agora vem o pior, que são as sul-coreanas, 2 duplas sul-coreanas. Jung Kyeung-geun, Kim Ha-na, Ha Jung-geun e Kim Min-jung. Bonitos nomes, né? Você passou com louvor pelo teste. Eu treinei bastante antes. Os locutores estão tendo grandes desafios nessas Olimpíadas. Então isso é uma discussão que, por exemplo, a gente já teve aqui várias outras discussões, mas desse corpo mole para facilitar o chaveamento. Então, os atletas do badminton foram eliminados. Né? Em outras modalidades, eles estão propondo um sorteio. Então, o primeiro pega o quarto da outra chave e o segundo e terceiro... no vôlei, inclusive. O vôlei vai ser dessa forma no masculino e no feminino. Mas, Piri, se você chegar para os jornalistas coreanos, chineses, vietnamitas, peça para ele falar... Eles vão perceber. Bruno Fratos, que nem eu consigo falar direito. Bruno Fratos, eles conseguem falar também. Não, com certeza, concordo. Tá, só para não criar um incidente... Diplomáticos são sul-coreanas. Exatamente. Não, você estava Mas falando... quem entende coreano pelo sotaque ia perceber claro. Não, que você falou do badminton e eu lembrei de uma situação, você falou de locutores também, um fato interessante que acabou acontecendo. Durante as transmissões do badminton, em alguns momentos, fala-se a bola, né? Porque é como se automático. E não é a bola, E não é a bola, é uma peteca. Mas aí, a todo momento, o locutor tentava se corrigir, e aí o próprio comentarista comentou, óbvio, né, que o comentarista comentou, que os próprios atletas têm essa dificuldade em falar também a peteca. Eles acabam usando o termo bola
pela cultura brasileira da questão da bola, enfim. É só uma. E aí, só para defender um pouquinho dos locutores, nenhum deles que tá fazendo por quaisquer dos canais já fez badminton uma vez na vida. Não, já locutou uma partida de badminton. Então, também por parte do espectador tem que ter esse jogo de cintura, mas aí saber que o cara também tá ali sendo escalado multi-esportes, ele não tá, principalmente na Sport TV, eles não estão deixando um cara para cada modalidade. Estão jogando gente que o Eusébio Rezende, que faz tênis muito bem, já narrou futebol, já narrou basquete. Então, o espectador precisa também deixar de ser um pouquinho rígido com essas coisas. Mas aí a questão que eu quero levantar, eu concordo com você, João Paulo, é muito difícil fazer uma cobertura dessa ao vivo. Agora, a pronúncia dos nomes estrangeiros, né? Na França, por exemplo, eles acabam colocando o acento francês em todos os nomes, não importa qual a nacionalidade. Sim. Eles pronunciam a francesa. Como né? Tsonga. Exatamente. E em Portugal faz um pouco isso também, pronuncia-se o nome a portuguesa. E no Brasil nós temos a tendência a pronunciar os nomes de atletas que a gente não conhece, ou de qualquer nacionalidade, a americana. Né? Pegando o acento que os americanos dão quando falam os nomes das pessoas. Então por isso que às vezes é o Roger Federer, né? E o Roger Federer, a pronúncia mais próxima talvez fosse Roger Federer, né? Então nós temos essa tendência. E aí é o fato do Brasil ter uma língua portuguesa a falar no Brasil que sofre e vem sofrendo nos últimos anos muita influência dessa prosódia norte-americana, né? O que fica muito claro quando a gente vê uma transmissão dessas. Eu, na última sexta-feira, por exemplo, o medalhista de ouro no judô, me foge o nome dele agora, mas ele é francês, e o locutor do Sport TV dizia o nome dele, a americana. Né? Então eu acho que era Freddy alguma coisa, ele era o Freddy. Né? O Freddy. Freddy, tá exatamente. Certo. Tá ok. Zeca, só um comentário, uma pergunta. Não é uma vai nem um aplauso. Houve uma discussão no futebol feminino, se não me engano, Papa, você me corrige, que teve um jogo do Brasil que foi arbitrado por um juiz, um bandeirinha da Micronésia. E se questionou, por exemplo, essa questão política de congraçamento. Então vamos chamar não os melhores árbitros que temos, mas de outros países que tenham a chance, já que não dá para representar o país com seus atletas, que tragam para cá os árbitros. O que você pensa disso? Isso acontece muito no futebol brasileiro em época de Copa do Mundo, que a gente vê, por exemplo, um árbitro Mali apitando ou sendo auxiliar, assistente num jogo de semifinal. E eu lembro que na Copa de 2002 havia uma suspeita, por exemplo, de um assistente da África, não lembro qual era a nacionalidade dele, mas simplesmente esse assistente ele tinha os melhores índices no ranqueamento que a FIFA estabelece para árbitros assistentes. E ele errou num jogo Espanha e Coreia do Sul, naquela Copa do Mundo. Né? Eu acho o seguinte, pegar o caso da arbitragem brasileira, alguns dos árbitros que nós tivemos de excelente qualidade eram de estados em que o futebol não é sequer uma modalidade muito difundida. Sidraque Marinho é de Sergipe. Você acredita então que um juiz pouco conhecido, nesse caso que pode ser um ótimo árbitro, mas que se ele cometer um erro, essa questão da nacionalidade potencializa o erro e a divulgação desse erro. Porque sempre vão dizer, ele vem de um centro que essa modalidade não é muito difundida e praticada. Eu acho que isso pesa para um lado, mas também pesa a competência do profissional. Capacidade técnica. Na arbitragem não é garantido. O Howard Webb foi o árbitro daquele Brasil e Egito na Copa das Confederações de 2009, que voltou atrás depois de terem falado no ponto dele, sendo que isso ainda não é permitido no futebol, e deu um pênalti pro Brasil ganhar de 4-3. Foi o árbitro da final da Copa do Mundo e fez um monte de lambança. E ele é britânico, dos inventores do esporte. Então, isso pra mim, Tuca, desculpa, é desculpinha de quem tá perdendo. Chororô. É chororô. Chororô olímpico. Chororô mimimi. Até porque, para ele estar ali para fazer aquilo, um mínimo de conhecimento e curso, enfim, o que tiver que fazer para estar ali, ele fez, enfim. E eu acho interessante que haja, como o Tuca disse, esse congraçamento dos povos, já que um país não tem um representante naquela modalidade como atleta, que possa ter como um fiscal, um assistente, um árbitro, um juiz, né? Porque a Olimpíada justamente... As Olimpíadas foram criadas pelo o famoso barão Pierre de Coubertin,
num momento, no final do século XIX, que era justamente para fazer esse congraçamento entre os povos, já que os estados nacionais estavam ali se fortalecendo no final do século XIX. Tá ok, eram esses meus comentários, Piri. E você, Piri, o que você traz aqui pra gente aqui, alguma consideração? Piri que também é a nossa medalha de ouro, não é só você não, viu, João Paulo Benini? Obrigada. Modalidade, Piri. Nossa, não sei. Piri do boxe, né? É verdade, até então... Peso pipoca, exatamente. Na realidade, eu quero lembrar que um momento dessa Olimpíada até agora que me marcou, e marcou até a todos que têm acompanhado, foi destaque em todo o noticiário, a luta de esgrima, a luta que valia uma vaga na final feminina entre uma sul-coreana e uma alemã. A questão é o seguinte, a imagem marcante é o choro compulsivo e o tempo que a coreana ficou após a luta, a decisão da luta. Se você tiver dificuldades para falar o nome dela, o Tucanérico pode ler. Eu vou convidar ele, já vai pesquisar o nome dela e vai trazer, porque eu não tenho. Vamos lá. Enfim, a imagem dela chorando após a classificação da alemã, no caso, a questão foi o seguinte, no último segundo, né, com o fim da luta, a alemã teria atingido a sul-coreana e a Confederação Sul-Coreana alegou que já havia acabado a luta no momento do toque, né? Mas para ela poder recorrer e, enfim, conseguir mudar o resultado, ela não poderia sair do local da luta. E por ali ela ficou por mais de 1 hora, né, com aquele clima, o ginásio, todo mundo na expectativa de uma decisão. A decisão daquele momento foi que, de fato, a alemã havia vencido. Mas eu acredito que um dia e meio depois, o Comitê Olímpico Internacional veio com uma menção honrosa à sul-coreana, pedindo desculpas, porque, de fato, houve um erro. Só que aí, né, já havia ocorrido a final, ela já não ia disputar a medalha de ouro. Eu acho que um esporte de alto rendimento hoje, um nível que a gente tem em Jogos Olímpicos, é lamentável o que aconteceu nessa disputa da sul-coreana. E sem desculpa de que não há tecnologia disponível. Exatamente, no momento, ali não tem. Ali não tem desculpa. O problema de tudo é que o cronômetro estava travado em 1 segundo. A luta recomeçou por 3 vezes e não saiu desse 1 segundo. Entraram com a reclamação e aí na soberba dos juízes, dos árbitros daquele momento, não mantiveram. Ela ficou esperando por 1 hora, mantiveram a decisão. Pô, peraí, 3 toques, 3 reinícios de luta. Em 1 segundo. E não passou 1 segundo. Ali, pra quem tava vendo de fora, era meio que visível que tinha passado aquele segundo. E ela foi pra disputa do 3º lugar, e aí, abalada psicologicamente, acho que é aí compreensível o abalo psicológico, não conseguiu... Vocês sabem se a alemã foi medalha de ouro? A alemã perdeu a final. Então, assim, eu acho que é mais uma vez a questão da tecnologia que a gente discute, enfim. Então, ali não havia desculpa, né, pra o que aconteceu, e aí fica vergonhoso... essa questão da imagem da sul-coreana, enfim, um fato lamentável das Olimpíadas. E a gente falou de futebol e eu acho que vale a gente comentar, infelizmente a seleção brasileira feminina já está fora das Olimpíadas, o Brasil foi eliminado agora mesmo, a gente está gravando na sexta-feira, há pouco o time brasileiro foi eliminado pelo Japão. O Brasil que enfrentou um Japão atual campeão mundial e realmente teria muita dificuldade em passar pelas quartas de finais e, enfim, conseguir trazer uma medalha para o Brasil. Eu queria questionar a questão do masculino. A gente falou aqui, o Papa falou do blog do Meligeni a respeito de não torcer, mas eu acho que é o seguinte... Dessa vez eu não consigo entender se o Brasil não trouxer uma medalha. Eu acho que hoje, nos Jogos Olímpicos, não tem um adversário que seja assim... muito diferente ou que tenha alguma carta na manga para vencer o Brasil. Mas em 96, Piri, a Nigéria também não era superior ao Brasil e venceu na semifinal. Mas são fatores que a gente falou aqui, que é mais emocional, que é mais uma questão de inteligência mental do que O que eu física. acho chato na Olimpíada é essa regra um pouco absurda de limitar a idade dos atletas. Até porque para as outras modalidades... Exatamente. Não, e aí aquela exceção de que pode haver 3 jogadores com mais de 23 anos. Né? Então, o que não acontece em outras modalidades. Né? Exatamente. Mas isso é uma imposição da FIFA para que o futebol não concorra com a Copa do Mundo. Mas deveria ser, João Paulo, menos de 20, até 23, sem exceção.
Eu já diria para você que o futebol não precisa participar das Olimpíadas. O futebol masculino, por exemplo, o futebol de salão precisa muito mais do espaço olímpico do que o futebol masculino de categoria sub-23, livre. Mas 23, o sub-21, daria para fazer uma competição? Acho que o sub-21 até seria mais válido, porque aí jogadores querendo projeção... Exatamente. Porque esses jogadores que estão na seleção brasileira é a base da seleção principal. Exatamente. E se você pegar as últimas Olimpíadas, muitas bases das últimas Olimpíadas, você pegar, tem jogadores que você nem lembra mais, Exatamente. São jogadores que não foram aproveitados na seleção. Enfim, é algo que eu queria acrescentar. E um aplauso aqui a Roger Federer, ou enfim, Roger, o suíço. Número 1 do ranking da ATP. Número 1 do ranking, que foi pra final, né, após uma disputa com o argentino Del Potro. E o Federer, que se conseguir a medalha de ouro, consagra-se aí como o maior tenista talvez da história. Ele fecha o chamado Gold Slam, que são os 4 Grand Slam mais a medalha de ouro e Olimpíada, que ele já tem em duplas com o Wawrinka. Então ele fecharia mesmo. Não então teria... vai ser um Double Golden Slam, é isso? Aí a denominação... tenística, eu não sei qual que é a denominação, mas de qualquer forma, o Federer vai estar cravando o seu nome cada vez mais como um dos maiores da história. E esse ano é marcante porque, assim, já colocam ele como um atleta em fim de carreira, vamos dizer assim, né? Ele já não tá no ápice. E ele tem um ano de 2012 brilhante até então, com essa final, com a vitória em Wimbledon, voltando ao primeiro lugar do ranking. Então, assim, todos os aplausos ao Federer pelas atuais conquistas, e eu espero que ele leve a medalha de ouro. Na minha opinião, deve ser com o Djoko. Falando em tênis, né, os irmãos Bryan, que eliminaram o Bellucci e o André Sá, também estão quase conseguindo esse Golden Slam, se eles vencerem as Olimpíadas, e também se consagrar aí como uma das maiores duplas de todos os tempos. João Paulo Benini em loco no Observatório do Esporte, é uma honra pra gente. O retorno do monstro. Exatamente. É o nosso decatleta. O que você destaca de interessante dessas Olimpíadas na sua visão? Bom, Peri, o destaque, na realidade, ele se torna um destaque negativo, que foi não a participação em si, com 4 derrotas até agora da equipe feminina de basquete do Brasil. Eu acho que isso é resultado de uma falta de estrutura. O Campeonato Nacional de Basquete tem 10, 12 equipes, com todo mundo em São Paulo. Concentradas em São Paulo. Agora esse ano vai ter o Sport Recife forte, mas concentradas em São Paulo. Não tem estrutura nenhuma. Todo ano é Catanduva e Ourinhos chegando na final, às vezes a Americana entra ali, mas não tem competição. E aí o planejamento foi todo feito errado, 2 técnicos, Enio Vec e depois o Taralo, que é o atual. A Hortência apostando suas fichas na Isiane, que era uma jogadora sabidamente que não era de grupo, era uma jogadora individualista. Então é todo um planejamento errado. E aí você não tem um campeonato, você não tem uma base que fomente a seleção principal, não adianta você colocar o Manhano na seleção de basquete feminino, que ele também não vai resolver. Então tá na hora da CBB organizar, ou os clubes organizarem uma liga para que ela se torne forte, para que o Brasil consiga, em 2016, fazer um papel digno. Ter um projeto como o masculino teve. Chegar às quartas de final, já estaria de excelente tamanho. E em relação ao masculino, tá todo mundo vendendo a ideia que o Brasil pode chegar até a um vice-campeonato. Calma lá, o Brasil ficou 16 anos fora, já tá entre as 8 melhores. Tudo que vier daqui para lá é lucro. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e João Paulo Benini. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortes, Fabiane Carrijo e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX,
a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.